Bom, pessoal, bom dia. Satisfação tê-los aqui. 9 de dezembro, final de mais uma temporada do Joinville. Nós decidimos aguardar pelo menos uns 10 dias aí não apresentação, porque o Felipe Gil acabou sendo apresentado nas vezes do clube, mas essa conversa, porque nós entendíamos ali que era importante o Felipe ter ainda mais informações, ter mais trabalho interno, para que essa conversa aqui pudesse ser ainda mais produtiva. Foi uma temporada, a gente conversou muito individualmente nas entrevistas, né? Foi uma temporada longa que todos nós desacostumamos, desde vocês da imprensa a nós dirigentes, 41 jornadas, etapas e partidas jogadas. Então nós passamos por tudo, né? De emoção durante essa temporada 2025. Num catarinense extremamente emocionante, depois uma Série D que voltamos a jogar depois de 3 anos, chegando numa Copa Santa Catarina. Depois de muito tempo, o Joinville praticamente fechou o calendário do futebol catarinense. Nós fomos jogar na última data ali, junto com os times que terminaram também pela Série B. Como resultado esportivo e de competições que nós tínhamos como objetivo, obviamente o Joinville atingiu quase todos eles. Faltou a tão sonhada vaga para a Série C, que o Joinville tanto precisa desse acesso, mas nós voltamos a jogar essa competição, né, depois de 3 anos. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu desempenhar, teve a frustração da eliminação, mas nós certamente estaremos mais preparados para a temporada do ano que vem. Em outras competições, nós voltamos a garantir calendário da Série D pelo estadual, jogamos uma Copa Santa Catarina, fizemos uma final, que para uma instituição é bom voltar a disputar decisões, ter um clima de decisão, mesmo que o resultado não tenha sido o que a gente imaginava. E voltamos a garantir uma vaga na Copa do Brasil, né, pelo nosso desempenho no Campeonato Catarinense. Ter chegado em 4º lugar nos credenciou, depois da mudança de regulamentos da CBF, para o ano que vem o Joinville conseguiu essa vaga. Então, se nós olharmos, né, nós temos um calendário cheio para o ano que vem, como há anos o Joinville não tem. Então, a gente, há 3 anos, lembra que não tinha o que jogar, agora a gente tem muita coisa o que jogar. Então, são avanços que a gente tem que levar em consideração e tirar proveito disso, né? Fazer com que o Joinville potencialize, busque receita em torno de ter calendário para as competições. Então, na minha visão, né, nós entramos aqui em novembro de 2022, e eu tenho confidencializado para as pessoas que converso, que na nossa visão aqui está iniciando um 3º ciclo. O primeiro ciclo foi aquele onde a gente se depara com a situação do clube, onde não tinha já calendário para jogar, nós tínhamos que regularizar uma recuperação judicial, assim fizemos, organizamos, pagamos essa recuperação judicial aí durante esse período, com extrema dificuldade. Não conseguimos calendário no primeiro ciclo, resolvemos internamente ali a montagem de elenco. O Luciano Fidêncio era um analista de desempenho do clube, passou a ser coordenador de futebol e ajudou na montagem daquele grupo que viria ganhar a vaga na Série D no Campeonato 2024, o time do Fabinho Santos, que começou na Copa Santa Catarina de 23 e que depois foi conseguir a vaga em 2024. Conseguindo a vaga em 2024, a gente conclui aquele primeiro ciclo, que era o grande objetivo, voltar a ter calendário nacional. A gente inicia um 2º ciclo, que é onde vem o Felipe Ximenes, um profissional experiente no mercado, onde nós entendíamos que para essa temporada de 18 meses, que nós nomeamos de jornada, era importante ter alguém com uma experiência maior do que as pessoas que estavam no clube. Nós trazemos o Felipe Ximenes para o papel de CEO e colocamos o Luciano Fidêncio para gerente de futebol, acumulando 2 funções, a gerência de futebol e a gerência de análise, que ele já fazia. Tudo isso sob a chancela ali de um CEO experiente no futebol, chancelando ali o profissional Luciano Fidêncio para a montagem dos elencos, gerenciando o futebol para essa jornada de 18 meses. E assim foi feito. Ela foi concluída agora com essa Copa Santa Catarina, mas começou na Copa Santa Catarina do ano passado, com um desempenho esportivo muito ruim, com a vinda do Ney Franco, daí um campeonato que nós jogamos e não conseguimos nenhuma vitória, 5 empates e 2 derrotas, inicia o Catarinense desse ano, e aí acontece o que eu falei no início da abertura aqui, a gente consegue essas vagas para a temporada 26. E se encerra um 2º ciclo. E agora a gente se depara com mudanças que já estavam previstas para a gente iniciar um 3º ciclo. O Felipe Ximenes deixa o clube, né, vocês viram, o contrato dele encerrou agora em dezembro.
E a gente traz um profissional para ser gerente de futebol. O Luciano passa a fazer apenas a pasta de gerência de análise, do qual ele já fazia, e o Felipe Gil passa a incorporar o nosso time e liderar a nossa principal pasta, né, que é o futebol. O Felipe já vem trabalhando com a gente paralelo durante a Copa Santa Catarina, né, teve visitando a gente já aqui algumas vezes, presencialmente eu acho que está aqui já umas 2 semanas, né, Felipe? Em Joinville. Observou muito esse grupo que estava jogando na Copa Santa Catarina, então tem uma leitura muito clara do que é o Joinville, do que ele visualizou e do que o Joinville precisa. Então, logo a competição acabou, há 10 dias atrás, o Felipe daí veio já para cá e já trabalha aqui no clube, dentro do CT, vendo o dia a dia e já tomando as decisões necessárias. Então, inicia-se o 3º ciclo de uma temporada extremamente desafiadora, não que as anteriores não fossem, então é só mais uma na nossa vida, que vai ser extremamente desafiadora, e essa tem ingredientes ainda mais desafiadores, ela começa mais cedo do que todos os outros anos. Se antes nós já reclamávamos que dia 12, dia 13 era cedo, agora é dia 7, que já começa. Somado a isso, a gente foi, o problema bom, né, jogar até final de novembro. Então o nosso tempo, a nossa janela de trabalho, ela é ainda mais curta, então é ainda mais desafiadora. Somado a isso, mudanças do regulamento do Campeonato Catarinense também, vai ser um campeonato que está todo mundo muito preocupado. Qualquer dirigente que você fala, eles não sabem o que esperar dessa competição, que teve que ser assim, os ajustes tiveram que caminhar para isso, porque realmente não tem datas suficientes mais para os estaduais, mas é uma competição extremamente imprevisível, com exceção de Chapecoense ou Criciúma, que ainda tem uma pujança lá, os outros times todos estão extremamente preocupados com o que pode ser, porque além de ser rápido, ainda tem 3 clubes para serem rebaixados, o que é um perigo para todos nós, para o Joinville, inclusive, que em todos os últimos anos flertou com os rebaixamentos. Então, cabe a nós ser assertivo. Vou passar a palavra aqui para o Felipe Gil se apresentar para vocês, depois façam as perguntas que vocês entenderem pertinentes, para que a gente se sinta fortalecido o suficiente para encarar esse desafio, que além disso tudo é o ano de 50 anos do JEC. Uns podem ver isso como positivo, e nós temos que ver como positivo, né, para criar uma aura em torno do clube positiva, mas muitos já ouvi falar aí da maldição do centenário, do cinquentenário, que não passe aqui pelo JEC ano que vem. Que seja um ano especial, que seja um ano onde a gente possa aglutinar as pessoas em torno do clube, porque 50 anos é propício para quem porventura se afastou do JEC volte se aproximar do JEC. Então, Felipe, seja bem-vindo, tá? Aqui está o pessoal que você vai se deparar quase que semanalmente, dos veículos que cobrem o JEC, que tem 4 veículos de TV e rádio que cobrem o JEC diariamente, mais veículos de internet também. Então, depois eles também talvez se apresentem para você, e quero que essa relação aí seja a mais franca possível com eles, porque eles abastecem os torcedores de informação. Quanto mais informações eles tiverem vindo da gente, mais franca e prazerosa aí vai ser essa relação. Seja bem-vindo. Bom, primeiro eu quero agradecer ao presidente, né, agradecer a todos do clube que me receberam tão bem, né, agradecer a todos vocês da imprensa também por estarem aqui hoje nessa conversa. Para mim é muito gratificante, muito prazeroso poder estar trabalhando num clube do tamanho do Joinville. Sabemos da responsabilidade, né, sabemos de tudo que essa camisa representa, ainda mais um cinquentenário, igual o presidente falou. Eu espero, nesse período, poder fazer o melhor possível, né, dentro dessa instituição que merece alçar voos maiores daqui para frente também. Bom dia, tudo bom, Felipe? Bem-vindo. Danuta, da Sport Mania Web Rádio. Felipe, gostaria de saber, o presidente já disse que tu já estava por aqui, né, na Copa Santa Catarina, se a maioria desses atletas remanescentes que permaneceram, eles atendem o teu perfil como jogador, o que tu entende para uma equipe que vai chegar, e desses nomes, né, que alguns já apresentados, outros que estão especulados, qual seria esse perfil de jogador que o Felipe Gil vai atrás para montar o elenco do Joinville para 2026? Primeiro que eu vejo, assim, obrigado, Danuta, pelas palavras. Eu acho que, né, não é só o Felipe Gil, né? Eu acho que é uma engrenagem que tem trabalhado junto comigo. Os analistas lá do CT, o Luciano, então a gente tem debatido, própria comissão técnica, a gente tem debatido diariamente sobre as características dos atletas. A gente entende
que a gente precisa de uma equipe experiente nesse momento, porque é uma competição muito curta, e precisamos de atletas que tenham uma rápida possibilidade de adaptação a tudo, né? Ao clube, à cidade, à torcida, e atletas com histórico, né? Que tenham um bom histórico para que possam chegar aqui no Joinville e entregar dentro de campo o que a gente espera deles. Felipe, bom dia. Thiago, da rádio NDFM Joinville, seja bem-vindo aqui ao JEC. A minha pergunta vai um pouco de encontro com a da Danuta também. Eu queria saber em que condições você chega ao Joinville, você que já estava acompanhando desde a Copa Santa Catarina, mas sabe que o Joinville, para o ano que vem, deve trabalhar com outro tipo de orçamento. Que garantias você tem também financeiras para montar esse orçamento, visto que, para ir no mercado buscar esses jogadores, você tem que ter uma segurança de que vai conseguir honrar esses compromissos? Obrigado, prazer, Thiago. Realmente, assim, nós temos um orçamento já pré-definido, né? Nós temos um orçamento pré-definido que foi passado pela diretoria, pelo presidente, então a gente tem tentado trabalhar em cima disso, até por isso que às vezes demora um pouco nos anúncios, demora um pouco nas tratativas, porque a gente tenta reduzir o máximo que a gente pode, né? Porque a gente sabe que realmente a possibilidade de vir jogar no Joinville e ao mesmo tempo a gente quer ser extremamente rigoroso nessa questão orçamentária, né? É uma coisa que eu me preocupo muito com a questão orçamentária, de não estourar o orçamento, para justamente poder fazer uma equipe competitiva, e por isso que a gente tem buscado no mercado atletas com essas características que eu falei anteriormente, para que a gente consiga também entregar o melhor atleta possível e que possa tentar ter um melhor desempenho. Então a gente tenta, dentro do orçamento que a gente tem, buscar a melhor peça possível, né? A garantia que nós temos é uma garantia, né, do presidente, com os números dos seus pares, de tudo que eles nos passaram, e eu acho que a gente, como o Joinville fez até agora, né, até durante todo o estadual, durante toda a Série D, que honrou com todos os compromissos, eu acho que o ano de 2026 vai ser da mesma forma. Bom dia Gil, bom dia presidente D'Artagnan. Faltando apenas 21 dias úteis para a estreia do Campeonato Catarinense, né? A gente vê a dificuldade e visualiza a dificuldade de buscar jogadores no cenário, né? O que o Joinville está fazendo para que isso seja catalisado, para que esse tempo seja mais promissor, e também emendando o quanto falta ainda, o que falta para o Joinville formar o elenco para disputar o Campeonato Catarinense, ou a estreia, né? Na verdade, a gente tem bastante conversas, né? A gente tem alguns atletas já apalavrados, outros conversando, outros em uma fase final de negociação. Então, a nossa ideia é tentar contar aí com pelo menos de 8 a 10 atletas contratados, né? Contando com os 3 já anunciados, onde a gente acha que vai dar um elenco satisfatório para o início da competição, e a partir dali a gente tentar criar, como eu falei, esse grupo que, no nosso entendimento, vai ser um grupo experiente que vai conseguir se adaptar o mais rápido possível a todas as situações. Bom dia, presidente. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo ao Obrigado. Joinville. Eu queria fazer uma pergunta para ambos, tá? Acho que uma coisa leva a outra, e o tópico orçamento ele já foi citado. Minha primeira pergunta ao presidente D'Artagnan. O Joinville está numa situação que vai encerrar a temporada com novamente dificuldades de fechar o orçamento, né? Tem algumas questões pendentes com jogadores de 2025. Eu queria entender se o Joinville já fez algum tipo de antecipação de cotas que vão vir em 2026, e qual é o orçamento que foi apresentado ao Felipe para ele trabalhar em 2026. E aí, Felipe, queria que você comentasse em cima disso, se tem mais algum jogador que não permanece da temporada 2025 para 2026, daqueles que já foi anunciado, né? Já teve uma lista de jogadores que já foram anunciados, mas ficaram algumas dúvidas sobre outros jogadores. Queria entender, primeiramente, se mais alguém vai sair. Então, Beto, obviamente esse é o nosso grande desafio, é saber o que nós vamos ter de receita para que a gente possa ser competitivo. Eu tenho falado ao longo dos últimos meses, nas oportunidades que eu tenho para falar, do teto que o Joinville chegou nos últimos 5 anos com seus orçamentos. Sempre varia entre 7 e 8 milhões, 7 e 8 milhões. Antes da nossa gestão foi também parecido com isso e se manteve também esse ano. E fica claro que 7 e 8 milhões não é suficiente para a gente ter um orçamento para montar um time competitivo, tão pouco para pagar o que a gente deve.
né, que vem ano a ano aumentando e vai chegar uma hora que essa bola de neve pode sufocar literalmente o Joinville Esporte Clube. Ele já atrapalha o Joinville Esporte Clube, mas ele pode inviabilizar o Joinville Esporte Clube. Então, a gente está... Eu não vou detalhar o orçamento aqui, vou deixar para fazer isso no Conselho Deliberativo, vai ter uma reunião ainda esse ano para fazer, mas, a grosso modo, né, se a gente não pode trabalhar novamente com orçamento de 7, 8, sob pena de não conseguir cumprir as obrigações do ano que vem, a gente vai trabalhar e vai buscar ter pelo menos uma receita de 11 milhões de reais. De 11, quem sabe 12, com possibilidades dentro de tudo que o Joinville pode gerar. Então, nós, como instituição, vamos nos preparar para buscar essa receita. Aí leia-se dentro desse valor, para o futebol, um orçamento de 7 milhões. 6 milhões de reais com elenco e mais 1 milhão de reais aí para staff, tudo que está em volta do futebol. E aí o restante, 3 milhões e meio, para a parte administrativa do clube. Tudo que sobrar. As dívidas, recuperação judicial, manutenção de campos, centro de treinamento, alimentação, tudo que gira em torno disso. Então, basicamente, o Joinville não pode fugir desses custos, não vai conseguir fugir, ano que vem, de ter 7 milhões de futebol e 3 milhões e meio para o restante da parte administrativa. Então, o Joinville vai ter que arrecadar 10 milhões e meio, 11 milhões de reais na temporada do ano que vem. E é basicamente com esse orçamento que o Felipe já trabalha, com futebol, mês a mês, que não muda muito do que o Joinville já trabalhou esse ano, buscando alternativas. Então, essa é a realidade que a gente vai ter, Beto, no primeiro momento para trabalhar. Beto, em relação aos atletas, né, que tu perguntaste, assim, um atleta que ainda estava em tratativa e que deve estar finalizando agora a permanência, que já está treinando, é o Gabriel Paris. O Gabriel Paris, ele está finalizando a questão de documentos, mas ele já está treinando conosco, é um atleta que vai permanecer. Eu não sei, acho que já estava mais ou menos sem falar o nome dele, eu acho, nas listas que eu acabei vendo. Então, o Gabriel Paris é um atleta que vai permanecer e não tem mais nenhuma outra saída por hora. Terminou o contrato, né? Eles estão com o contrato encerrado, eles já não estão treinando. Bom dia, Felipe e presidente. Queria primeiro, D'Artagnan, sou Marcelo da Rádio Máxima Hits. Queria, D'Artagnan, dentro desse orçamento que você passou, a gente sabe que o Joinville está nesse processo de se tornar SAF e talvez não, a princípio é um caminho sem volta, né? Mas esse orçamento é contando sem a SAF, né? Hoje, contando sem o processo da SAF, né? E eu queria ver a questão do Felipe. Ele já vem com o aval do pessoal da SAF, da Sportec, eles já analisaram, e o Joinville não vai mais atrás de um diretor, por exemplo, com a não vinda do André. Hoje o Joinville fica só com o Felipe, o gerente e o responsável pela pasta, presidente? Marcelo, esse orçamento é sem SAF, até porque SAF é um processo que corre em paralelo, tem ritos para acontecer, né? Então, qualquer assunto de SAF a gente vai ter que levar antes ao Conselho Deliberativo, ao novo presidente do Conselho, ou uma comissão que foi criada, né? Todos sabem, né, da intenção do possível investidor de vir fazer uma proposta. Então, quando ele entender pertinente fazer a proposta, vai pedir uma data e dentro dos poderes do clube esse rito vai acontecer. Então, a gente não pode aguardar isso acontecer. O Joinville tem a sua vida no modelo associativo e tem que buscar as suas alternativas dentro desse modelo, que é o que ele tem hoje na mesa, né? Então, mas sobre o conhecimento, sim, as pessoas da SAF têm ciência. Eles não têm ingerência alguma de impedimento, nem nada, nem querem ter. Mas eu, por opção, fiz questão de que eles tivessem ciência. Porque se for se tornar e for aprovado, é uma ruptura bem mais suave, né? Do que, eu não sabia desse, não sabia daquele, não gosto daqueles. Então, tiveram ciências e simplesmente souberam quem era e aprovaram. Aprovaram não, tiveram ciência do nome e assim contratamos. A outra pergunta? Se vai vir só vai ter o gerente ou o diretor? Não vindo no André? Não, a princípio é apenas o Felipe como gerente de futebol, e aí tem o organograma ali, vai trabalhar junto com os outros gerentes das pastas, as pessoas que têm no futebol. Hoje o diretor de futebol oficialmente do clube é o Nardella, né? Mas que na prática cuida das categorias de base, faz a coordenação de base, mas quem cuida dessa pasta institucionalmente, legalmente, o diretor de futebol é o Nardella. Felipe, bom dia. Beto Lima, da Rádio CBN Joinville. A gente está ao vivo no programa Notícia da Manhã, para quem está nos acompanhando pela live por ali. Te pergunto qual que é a grande carta na manga que o Felipe traz, né, de know-how, de conhecimento de mercado. O que te diferenciou
nesse mercado para ser escolhido pelo Joinville e, ao mesmo tempo, qual que é o principal desafio de montar esse trabalho não do zero, né, uma continuidade de metade do elenco, um pouco mais, um pouco menos, mas tendo quase que essa carta branca e a confiança também do presidente, sabendo que a responsabilidade do que aconteça, para bem ou para mal, do ano que vem, passa por você também. Bom dia. Bom dia, Beto. Bom dia a todos. Não, eu acho que o que me credencia foi já ter praticamente participado de alguns campeonatos estaduais e ter feito boas campanhas, né, com equipes às vezes até mais modestas, e o conhecimento de mercado dentro do que o Joinville está inserido hoje também, né? Eu acho que a gente está inserido num contexto onde eu já tive algumas vivências. Eu acho que isso foi fundamental, eu acho que é fundamental também para a sequência, né? E a dificuldade que a gente tem realmente são as concorrências, é a questão orçamentária e a questão da concorrência que a gente tem de grandes equipes, né? O mercado está muito inflacionado hoje em dia, e a gente tem, como eu falei no início, a gente tem tentado buscar aí os melhores atletas dentro do que a gente pode na questão de orçamento para tentar casar característica, porque não adianta a gente somente sair contratando a esmo sem ver quais são as características dos atletas que vão poder estar dentro do campo, né? Então a gente tem pensado bastante todos os dias, né, para ver qual atleta e qual característica e qual perfil se encaixa com o outro que a gente está trazendo ou que já tem dentro do elenco também. Felipe, qual fator tu considera primordial para tanto reconstruir e para fortalecer o futebol dentro do Joinville em 2026, num ano tão importante de cinquentenário? Eu acho que ter atletas que tenham esse entendimento também, né? Não só os atletas, mas também os funcionários, os colaboradores, entender a força do Joinville, entender o que o Joinville representa, para fazer um ano melhor, o ano possível, né? Eu acho que a gente precisa realmente colocar isso na cabeça de todos, né? Para que o Joinville ele seja protagonista, né? A gente consiga ter um protagonismo, que a gente trabalhe para isso. E, obviamente, o resultado de campo a gente não consegue controlar, mas a gente precisa fazer com que a questão mental e a questão de trabalho seja dessa forma, que a gente, com as dificuldades que venham a se apresentar, a gente nenhuma pessoa e nenhum funcionário e nenhum atleta se abata, e sim pelo contrário, né, que queira realmente estar dentro do clube para poder fazer um Joinville cada vez maior. Felipe, André Pereira da NSC TV, bem-vindo. Obrigado. Você tem passagem por alguns clubes, né? Rodou em alguns clubes. Queria que você trouxesse uma comparação, um comparativo entre esses clubes que você trabalhou e o Joinville, né? O que você encontra aqui nesse início de trabalho? O Joinville, para mim, ele é muito próximo, né, ao Brasil de Pelotas e ao Figueirense, né? Que eu trabalhei. Então, é uma equipe de massa, uma equipe com uma torcida apaixonada, né? Uma equipe onde tem uma pressão externa, onde tem a imprensa atuante, onde tem a torcida atuante. Eu acho que o grande comparativo com esses clubes, acho que esses dois clubes são os clubes que se assemelham, vamos dizer assim, com a estrutura que hoje nós temos aqui. E eu acho que isso é muito importante, e eu acho que o papel de vocês e o papel da torcida ele é muito importante para os dois lados, né, para o lado positivo e para o lado negativo. E como o presidente falou no início, eu acho que quanto mais saudável, mais verdadeiro e mais salutar foi, maior o JEC vai ser e melhor vai ser a convivência de todos. Presidente, minha pergunta para você agora, porque eu imagino que a questão financeira do Joinville é uma preocupação recorrente, né? Não só para vocês, mas imagino que para o torcedor também, né? Sabendo que o Joinville teve que recorrer, né, a uma antecipação, a um empréstimo para conseguir fechar 2025, para conseguir disputar as competições que tinha. E você citou agora de trabalhar com 11 milhões, quem sabe 12 milhões de orçamento para 2025. Mas o Joinville não tendo conseguido arrecadar por suas próprias pernas, né, em 2025, como chega 2026 agora? O que o Joinville tem de garantias já, de renovações de patrocínios? E o que tem de garantia de que vai conseguir realmente entregar esse orçamento para a próxima temporada, ou se tem alguma coisa já envolvida também com a Sporteca? Bom, é muito pertinente essa tua pergunta, porque uma coisa é fato, o Joinville precisa arrecadar isso, sob pena de não conseguir seguir adiante, né? De não conseguir seguir, não ter um time competitivo e, quem sabe, voltar a ser o que era, um time sem calendário. Isso a gente tem que evitar a todo custo. É viável que o Joinville consiga chegar a esse orçamento. Com o advento, inclusive, da Copa do Brasil, isso nos dá ainda um alento ainda maior.
com direitos de transmissão, que o Joinville não tinha. Então, a grosso modo, como é que se fecha essa conta, né? É possível, tem que trabalhar muito para que aconteça, tem que criar uma atmosfera de positividade para que a gente consiga capitanear todos esses recursos, mas para chegar nesse montante, basicamente, nós consegue projetar um valor aí de patrocínios de 250 mil mês, dando 3 milhões de reais no ano. É possível que se chegue, com sócios, incluindo o novo produto, a cadeira cativa, também é possível chegar a 3 milhões de reais ano. Direitos de transmissão, a gente projeta aí 1,5 milhão, conseguido nas competições que o Joinville vai jogar. Uma projeção ainda razoável, né? Porque a gente pode e ter possibilidades de avançar de fases, como a Copa do Brasil, por exemplo. O Match Day, que é o dia do jogo, bilheteria, tudo que envolve, bar, a gente também pode projetar 3 milhões de reais como algo palpável para a temporada do ano que vem. E aí as outras propriedades do clube, mais royalties, quem sabe mais 1 milhão de reais. Essa soma aí, se você somar, chega entre 10 milhões e meio, 11 e 12. Lógico, o papel aceita tudo, né? A gente tem que trabalhar em busca desses recursos. Não está fácil, como nunca foi fácil. A gente está numa época do ano agora, onde tem essa semana e a semana que vem para fechar alguns acordos. Certamente ficarão acordos para o ano que vem. E a gente também não vai poder sair fechando qualquer acordo e preenchendo os nossos espaços publicitários para que ano que vem, eventualmente, a gente consiga um bom início e não consegue mais fechar. Então, percebo que é uma engrenagem para chegar nisso aqui. É o sócio reagir, a gente conseguir atingir a venda do novo produto, que é a cadeira cativa, que é um grande produto, que a gente pode ter uma receita só da cativa de mais de 2 milhões de reais. Então, é isso. Ou o Joinville faz isso, ou vai ter um déficit grande ano que vem novamente e vai ter que recorrer a alternativas para continuar vivo, como foi feito esse ano. Gil, meta que foi passado para você, qual é a sua meta, né? E o que o torcedor pode esperar do primeiro, segundo jogo do Joinville do Campeonato Catarinense? Eu acho que quando tu trabalha num clube da grandeza do Joinville, tu tem que mirar sempre o ponto mais alto, né? Mas a gente sabendo aí das dificuldades de todas as competições, eu acho que a gente tem que ir passo a passo. Acho que o primeiro objetivo nosso é a classificação, que não vai ser o suficiente, mas a gente precisa, no mínimo, entregar um calendário o ano que vem, que é a Série D. A gente precisa tentar, depois dessa primeira etapa, buscar uma Copa do Brasil novamente. E aí, chegando nesses mata-matas, chegando nessas fases, eu acho que não é nada impossível mirar mais alto, né? Que eu acho que a gente precisa, como eu falei anteriormente na outra resposta, eu acho que a gente precisa começar a ter uma mentalidade diferente em relação a todas as pessoas que trabalham no clube, todas as pessoas que estão vindo trabalhar no clube e a todos os atletas. É por isso da nossa ideia, né, e juntamente com todos, de ter jogadores, atletas que tenham um bom histórico, para que eles tenham essa, como eu falei, essa adaptação mais rápida e que eles entendam realmente o que é o Joinville e o que é a força do Joinville. E eu acho que o que o torcida pode esperar é uma equipe competitiva. Isso a gente não vai abrir mão, é ter uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que vai se entregar em campo. Como eu falei anteriormente também, o resultado a gente não consegue controlar, mas que a gente vai tentar entregar tudo em todos os jogos. Isso não vai ser negociado com ninguém. Nem conosco, que estamos trabalhando no dia a dia, que não entramos em campo, e muito menos com os atletas que estão dentro de campo. Bom, Felipe, agora como responsável pela pasta, né? O clube já anunciou o Ítalo de forma oficial, o Iago, Totti, você falou do Gabriel Paris. Desses outros nomes aí que já surgiram, o que você pode confirmar aí já de reforço, já que, né, primeiro papo teu com a imprensa, já pode divulgar aí o nome desses atletas? Não, nós estamos conversando com alguns que já foram divulgados realmente, né, e faltam alguns detalhes, né, para a gente poder finalizar. A gente deve, eu espero pelo menos que até sexta-feira a gente tenha pelo menos aí mais uns 2 atletas literalmente fechados já aqui em Joinville. Então a gente está esperando que isso aconteça entre hoje e amanhã, né, para que a gente possa acelerar a vinda deles. Então a ideia é essa, a ideia é a gente tratar com isso com um pouco mais de cautela, porque, como eu falei anteriormente, o mercado está muito valorizado, o mercado está difícil, e a gente precisa ser cuidadoso em todos os detalhes, porque hoje em dia qualquer detalhe que a gente... Pendências. Quanto que o Joinville
está projetando finalizar em déficit neste ano, né? Se existe algum acordo com o Felipe para esses acordos, e se essa dificuldade financeira está impactando no trabalho do Felipe nessas contratações, porque o catarinense está batendo na porta. Então, está aqui citando, tem algumas contratações que estão em haver, mas o Joinville está com pendências financeiras. Por isso que eu repito até a pergunta se houve alguma antecipação de cota. E também um outro ponto de quanto que o Joinville já tem garantido em dezembro para 2026. Quanto tem de garantido no orçamento? Felipe Ximenes recebeu os valores devidos, então não devemos nada para o Felipe Ximenes. Felipe Ximenes fez sua contribuição, foi embora e será lembrado aqui pelo período que ele esteve. Outra pergunta. Orçamento. O quanto que o Joinville já tem garantido agora, em dezembro de 2025? O Joinville tem garantido questões. O que a gente pode projetar? E o orçamento, o André vai apresentar no Conselho, e depois pode até também falar com os senhores individualmente para detalhar, vírgula, acho importante. Mas nós temos garantido as questões dos sócios, né? Inclusive, nós tínhamos anotado, acredito que eu anotei e deixei lá o papel. Ele tinha o número certo de sócios adimplentes, eram 4.000 e alguma coisa de sócios, sendo 1.600 sócios adimplentes. Então, a gente projeta isso, então é o orçamento que a gente tem garantido. As renovações de patrocínio estão acontecendo, entre essa semana e outras. Como eu disse anteriormente, imagino que nem todas vão estar renovadas. Então, a gente vai ter que se atentar a isso. Os atrasos que nós temos atrasados, né? Deixando já que a pergunta foi feita, nós temos uma imagem e moradia do dia 25 do 11, 25 de novembro, então o que? 15 dias atrás, que ainda não foi feito. Nós estamos negociando agora a rescisão de quem saiu, dos que não estão ficando nessa lista que o Felipe falou, então estamos acordando, que é absolutamente normal, pegar e negociar. Estamos nessas tratativas com quem deixou o clube. E a CLT nós vamos fazer agora dia 10, que é amanhã desse mês. Então, basicamente, o clube chega em dezembro com toda a dificuldade, com as coisas minimamente próximas de estarem em dias, né? Se a gente começar a olhar para os gramados dos vizinhos aí, tem gente que está com dificuldade bem grande, de meses e meses e meses de salários, que o Joinville não vai ter esse problema. Então, a gente espera sanar tudo isso dentro desse ano ainda, para entrar sem mais sérios problemas já em janeiro, porque janeiro começa avassalador. Janeiro a gente não pode falhar com os pagamentos que também começam dia 5 e depois dia 25. Toda a logística que vai englobar vai ser uma logística insana, podemos usar esse termo, né? Quarta, domingo, e quarta, domingo. Em 3 semanas a gente tem que dar todas as condições, o nosso grupo está bem abastecido. Então, basicamente é isso. E a gente antecipou parte pequena da Copa do Brasil, já, junto à Federação Catarinense, fez esse gesto para nós. A gente não sabe o valor da cota da Copa do Brasil ainda, a CBF não definiu. Estipula-se R$800 mil, mas não é algo concreto. Talvez diminua porque tem mais times, talvez eles façam uma conta e essa conta seja para baixo, mas a gente conseguiu uma verba lá que nos ajudou a fazer alguns pagamentos já esse mês. Se atrapalha, provavelmente atrapalha, ajudar não ajuda, né? Mas todos que estão chegando, nós estamos dando as condições acordadas, muitos deles já precisam pagar alguma coisa no ato, ou já uma moradia para a pessoa se instalar, mas a grande parte desses vencimentos de quem está chegando vão vir em janeiro, né? E não em dezembro. Em dezembro a missão é fazer com que já estava aqui, deixar tudo em dia. Felipe, bom dia de novo. Felipe, já temos lateral direito confirmado, já tem um lateral esquerdo que está aí, já está treinando, um zagueiro, 2 meias. Também gostaria de saber, a posição que tu está enfrentando, que tu estás encontrando mais dificuldade para contratar é o goleiro? E quais as posições ainda nós podemos esperar nesta semana? Não só o goleiro está com bastante dificuldade mesmo. Mas o goleiro, volantes e zagueiros estão muito difíceis hoje no mercado. A gente tem negociado com alguns, né? E alguns dão negativa porque querem esperar. São atletas que estavam jogando num nível maior, de Série B, de Série C, e aí quer ficar esperando o mercado se movimentar, e a gente não pode ficar esperando, e a gente tem que tentar ter uma celeridade maior, né? Mas a nossa ideia era, nessa semana, tentar ter pelo menos um volante anunciado, que a gente está em tratativas e deve finalizar hoje.
O goleiro a gente tem conversado com alguns e temos conversado com a nossa comissão técnica para ver qual que se insere melhor dentro do modelo de jogo, até porque, como eu falei, não dá para contratar por contratar, a gente precisa entender o contexto também. É óbvio que alguns desses atletas eles estão em clubes com divisões maiores e a gente precisa também que eles entendam isso, né, de vir para o Joinville nesse contexto que nós temos. E o zagueiro que a gente tem conversado com alguns também, mas a gente espera, pelo menos até o final da semana, um goleiro e um volante a gente conseguir finalizar. Como eu falei, está difícil, está bem complicado o mercado, mas a gente espera poder finalizar. Em relação à pergunta do Beto ali para o presidente, Beto, ele não atrapalha muito, porque alguns clubes que, né, como o presidente falou, que estão ao nosso redor, estão muito pior do que nós. Então, tu conversa com os outros, né, e os atletas, não adianta, o atleta liga para atleta fala com o atleta e eles se conversam, né, tanto com os que saíram quanto com os que ficaram. Né, e aí, obviamente, depende do que cada um, né, como cada um saiu, né, mas eu vejo assim, eu acho que toda a contratação e todos os atletas que vêm e que saem, eu acho que é muito também, às vezes, não pelo que tu vende, mas pela convicção que tu está fazendo na contratação, né? Eu acho que a gente tem que ser convicto no que a gente está fazendo, explicando para eles os cenários, a gente não está mentindo para ninguém, nenhum atleta está vindo para cá sem saber como é que as coisas estão funcionando, mas que a gente está tentando realmente, né, os campos do centro de treinamento estão começando a ser arrumados, né, a arena aqui vocês estão vendo que está sendo... Então os atletas estão sabendo de tudo que está acontecendo, eles estão vendo no dia a dia, tanto os que já chegaram quanto os que estão vindo. Né? Eu acho que quanto mais franqueza e verdade tu tiver com os atletas, isso atrapalha menos, né? Porque daí tu acaba tendo a confiança em relação a isso, em relação à vinda deles para cá. Gil, mais uma aqui. Visto o tempo, né, mais uma vez ratifico, né, 21 dias úteis para o início do Campeonato Catarinense. As contratações, como está sendo o modelo, né, além das palavras do D'Artagnan, análise do Fidêncio, vídeos, a busca, a tua cartilha, que deve ter uma cartilha vasta, como está sendo essa busca, o perfil da busca, como está sendo o modelo? O que eu tento falar para todo mundo é que a gente tem que tentar, independente do cenário, tentar não ser reativo ao mercado, né? Porque senão tu fica sentado esperando os atletas serem oferecidos e daqui a pouco tu não consegue. O que a gente tem tentado fazer é tentar ir atrás da característica, né? Nós precisamos de um jogador X, por exemplo, de um lateral que tenha um equilíbrio ofensivo e defensivo, porque, por exemplo, nós temos o Lucas Lopes, que é um lateral extremamente ofensivo, e nós precisávamos de um lateral que tenha um equilíbrio um pouco melhor. Então é o que a gente está tentando fazer dentro das posições que a gente tem, né? Dentro das lacunas que a gente ainda tem no elenco, para poder dar opções também para o Leandro poder mexer na equipe da forma como ele quer, né? E ter atletas com características diferentes, né? A gente tem tentado, como eu falei, ser desse jeito, buscar o perfil, qual é o perfil que nós temos, qual é o atleta que nós podemos buscar. E aí, a partir dali, a gente tem atletas em Série B que daqui a pouco estão jogando menos, que daqui a pouco não vão ser aproveitados, que a gente consegue trazer, né, com uma composição, com alguma situação nesse sentido, e a gente tem tentado ser criativo nesse aspecto para tentar convencer e tentar trazer os atletas nesse formato. Bom, tem uma para cada, pegando um pouquinho desse gancho ainda do perfil, né, de jogadores que está buscando no mercado. Queria saber como é que foi o teu primeiro contato com o técnico Leandro Senna, né, essa relação de vocês, se ele tem um modelo de jogo que te agrada já, ou que tu tem que se adaptar, né, porque do mercado também, né, tem que buscar jogadores para colocar à disposição da comissão técnica. E para o presidente... ainda um pouquinho sobre a Sporteca, porque agora em dezembro acaba o contrato de exclusividade que a Sporteca tem referente à SAF do Joinville de apresentar uma proposta. Como é que você vê essa relação, né, do Joinville e como você acha que deve ser conduzida essa relação do Joinville com a Sporteca, visto que se virando o ano ali, uma outra empresa pode também se apresentar como investidora do JEC? Rapidinho, em relação ao Leandro, eu tive, né, todos os contatos que eu tive com ele, e diariamente a gente tem conversado e tem visto os trabalhos. Tem sido muito tranquilo, muito boa essa adaptação nossa, né? Minha com ele comigo e junto com os demais pares. Eu acho que vocês já viram o modelo de jogo do Leandro, né? O Leandro é um cara extremamente competitivo e é por isso que eu acho que a gente tem que entregar atletas com esse perfil, né? Não só para ele, mas também para a cultura do JEC, que eu acho que é extremamente importante nesse formato.
Sobre a Sporteca, Thiago, eu creio que eles estão organizados lá para fazer o rito que eles entendem. Eles devem contactar o presidente, Dr. Roberto Pugliese, para solicitar uma agenda, enfim, para vir aqui. Imagino que não vai ser esse ano, porque não tem mais nem data nos calendários de ninguém aí para receber, mas imagino que em janeiro, e aí certamente o Dr. Pugliese vai saber conduzir como, né, uma solicitação de prorrogação de um período para que venha acontecer. Ou não, né? Eu estou falando porque eu imagino do que eu escuto deles, mas, repito, é um investidor, possível investidor, né? Eles podem vir ou não, eles podem lá chegar, não queremos mais investir no Joinville, mas eu espero que isso aconteça. Eles têm visto o que está sendo feito aqui, as projeções, estão otimistas, conhecem, então acredito que eles vão utilizar sim essa questão da exclusividade, vão pedir um prazo ali para vir dando uma data aí sim para que isso aconteça. E aí é um outro processo, a gente não pode ficar olhando isso nos dá um alento futuro, sim, futuro e definitivo talvez para o clube, né? Mas a gente não pode contar com os investimentos pensando nisso. Joinville, a vida do Joinville já está definida praticamente em janeiro do ano que vem. A vida da temporada do ano que vem, em janeiro a gente vai saber mais ou menos o caminho, se nós vamos ter paz ou não vamos ter paz. Então, que deve ser onde deve acontecer talvez a abordagem deles, pós-estadual, imagino, até para não conflitar os assuntos, que tamanha aquecimento vai ter o estadual ali nas 3 primeiras semanas do ano. Ainda falando de futebol aqui, jogo treino, ninguém perguntou se vai ter, acho que o Felipe pode falar também um pouco. Ah, tu vai falar aí? Mas tem cota de pergunta, Beto, vai fazer mais uma? Para ti, não. Vai lá, desculpa, vai lá. Mas eu vou para o Felipe agora, eu vou mais para o campo e bola, Felipe. Primeiro, antes do campo e bola, exatamente, queria saber como é que foi a aproximação do Joinville contigo, se procede os rumores, eu não lembro exatamente quem que citou que você tinha outras propostas, acho que foram os companheiros de Tubarão, inclusive, e o que te convenceu a vir para Joinville, né? Como é que foi essas tratativas e o que te convenceu a vir para cá? E pegando o gancho da pergunta do Thiago, sobre o relacionamento com o Leandro Senna, e eu queria botar um combo aqui do campo e bola daí. O Emerson Maria passou por aqui e a torcida do Joinville não gostava muito daquele jogo reativo. O Leandro Senna chegou aqui falando que faria um modelo, uma proposta diferente, mas o Joinville continuou com gols, a média de gols por marcados menor que 1. Queria saber se vai ter algum tipo de mudança, se houve algum tipo de conversa com o Leandro, se o estilo das contratações vão fazer o Joinville mudar o seu estilo do que apresentou na Copa Santa Catarina, da Copa Santa Catarina do Leandro Senna para o catarinense do Leandro Senna. Começando pela segunda, eu acho que é isso que a gente espera, né? A gente espera que a capacidade e a experiência desses atletas que estão chegando façam com que a gente tenha uma melhora técnica, né? Uma melhora técnica, principalmente em relação ao jogo, né? Eu acho que não dá para a gente ter tudo, a gente vai ter que ver realmente dentro do dia a dia, a gente não pode ter tudo, a gente tem que entender também o contexto que a gente, como eu falei, o contexto que a gente está, até porque nós não podemos ser um time extremamente ofensivo e nem extremamente defensivo, né? Eu acho que precisa ter esse equilíbrio, eu acho que é esse equilíbrio que todo mundo busca, né? Acho que todos os clubes do Brasil buscam esse equilíbrio. Então a gente precisa fazer isso, por isso que a gente tem pautado e tem conversado bastante com a comissão técnica, com o Luciano, sobre o perfil dessas contratações, sobre os atletas que estão vindo, para que eles consigam agregar a essa ideia e essa forma para que a gente tenha um equilíbrio um pouco melhor, né? Um pouco melhor em relação aos jogos que foram principalmente da Copa Santa Catarina. Em relação à aproximação, o presidente e eu, a gente já se conhece das federações, aí, dos congressos, né? E acho que foi final de 2022, né, presidente? A gente conversou um pouco, no final de 2022, aí eu tive a minha passagem no Inter naquele período, no Atlético Paranaense, e aí agora, realmente, a gente começou a ter uma aproximação um pouco maior, a gente começou a conversar. E realmente eu tive outras situações, né, de clubes do Nordeste, principalmente, mas eu acho que era o momento, né, de estar aqui no JEC, pelo tamanho do clube, como eu sempre falei, não que o outro clube que tenha me feito a abordagem não seja um clube grande, pelo contrário, é um clube de massa também, é um clube que ia ter bastante repercussão, mas eu não
Hoje eu não tenho muita importância com isso. Eu acho que a gente tem que estar feliz no lugar que a gente está, a gente tem que estar sabendo da responsabilidade, sim, mas tendo a certeza de que tu está fazendo a coisa certa, que está fazendo o trabalho certo para poder trilhar um caminho legal, né? Eu sou um cara que não gosto muito de publicidade, de Instagram, não sou muito, não gosto muito disso, mas eu acho que eu tenho capacidade hoje de poder ajudar o Joinville a estar, né, dentro do meu conhecimento, não só com as questões das contratações, né, que eu acho que isso é uma questão muito pequena né, da nossa função, mas no macro, né, nos clubes que eu já passei, das experiências que eu tive, de poder contribuir, né, em todos os processos do clube, sendo ele em departamento de base até auxiliando e ajudando numa questão mais macro, né? Então essa foi a abordagem que nós tivemos, a conversa que a gente teve, e isso que me fez estar no Joinville. Duas questões, então, o jogo-treino, se teremos algum jogo-treino, e como vai ficar a questão da última semana ali do Natal e do Ano Novo em relação à folga de treinamento dos atletas? Temos 2 amistosos, 2 jogos-treinos confirmados por enquanto, dia 22 e dia 30. Então, nós temos ali dia 31 e 1º de recesso, e dia 2 a gente já retorna aos trabalhos. Então, né, a gente faz esse amistoso... Oi? Os adversários? Está confirmado, né, agora, tomara que eles não desmarquem, mas a gente tem o São Joséense no dia 22 e o Brusque no dia 30. Então, são 2 amistosos que a gente vê em Joinville, os 2 em Joinville. A gente vê com bons olhos essas 2 equipes, né, pelas equipes que eles estão formando. A gente tem acompanhado a montagem lá do São Joséense, e o Brusque também, que é um concorrente, é uma equipe que vai nos auxiliar a ter um parâmetro bom aí do que nós vamos enfrentar no Catarinense. D'Artagnan, a não deixar nenhuma pergunta, presidente, também aí. Modelo de contrato, visto o Ítalo, Totti, Natanael, jogadores que eu acredito que teriam mercado, né, nacional, por todos os títulos que conquistaram e a carreira consolidada no mundo da bola. Que modelo de contrato o Joinville vem fazendo com esses atletas? O que vem assegurando para que eles venham defender as cores do Joinville no Campeonato Catarinense e, posteriormente, ao Brasileirão da Série D? Eu vou iniciar, mas eu acho que o Felipe tem de tudo, né? Tem jogador que talvez venha até o estadual e tem jogador que vem até a Série D. Depende do momento de carreira. Realmente, o Ítalo é um cara que jogou competições aí acima e até surpreendeu quando foi a contratação, mas aí é o poder de argumentação, é conhecer as pessoas que porventura já estão aqui para convencer a jogar um estadual pelo Joinville, projetando também uma boa performance e depois podendo seguir ou na Série D com a gente ou a sequência da sua carreira. Mas cada caso é um caso, como o Felipe disse, né? A gente tem que lembrar ainda que estamos na última prateleira. Não é fácil fazer essa montagem. Por mais que a gente já deu um passo à frente, que antes nem prateleira tínhamos, né? Nós não tínhamos nem o que jogar e tínhamos que mesmo assim convencer os atletas a vir, mas ainda estamos na pior prateleira. Qualquer prateleira é melhor, então essa demora, muitas vezes, que é citada, que não foi definido ainda, é porque o cara está esperando ainda uma prateleira chamar. Vai chegar uma hora que vai afunilar, e aí as decisões vão ter que ser tomadas, né? Pelos atletas que estão segurando ao máximo. E aí talvez os últimos nomes que a gente está esperando fechar, a gente acabe fechando. Mas o Felipe pode enriquecer essa resposta aqui falando um pouco das negociações. Eu acho que o presidente citou ali, eu acho que é o poder de convencimento, e tem uma coisa que o Joinville tem que grande parte dos clubes às vezes não tem, que é a nossa torcida. Eles olham os jogos, principalmente os jogos finais ali, e aí quando tu fala de Joinville, já olham a torcida, já vem a torcida. Todo mundo fala a mesma coisa, que é uma camisa pesada, e alguns deles têm esse objetivo, né, de poder estar num clube do tamanho do Joinville, e mesmo estando numa prateleira, igual o presidente falou, que não é a ideal, né, e a gente tem que lembrar que hoje são 96 equipes na mesma prateleira, então aumenta a concorrência, aumenta tudo, aumentou a Copa do Brasil, o número de equipes, aumentou Série D, então isso faz com que a concorrência aumente. Mas o poder de convencimento, e como eu falei anteriormente na pergunta para o Beto, é falar a verdade. É tu falar a verdade e poder eles entenderem realmente o momento que a gente está, o momento que o clube está e o que o clube precisa nesse momento agora.
Felipe, novamente. Queria te perguntar sobre o grupo que já aqui existia. Você já trabalhou com o Juliano, por exemplo, no Hercílio Luz. Queria saber se teve mais algum jogador que nas tuas passagens. O Guti? O Figueirense. Do Guti. Enfim, como é que foi a tua relação com esses jogadores? Eles são líderes do elenco. Então, e falando de categoria de base um pouco também, que tu também tem bastante experiência nisso, o Joinville teve uma temporada aí que, em alguns momentos, os ativos da casa salvaram o elenco, com algumas questões físicas, né? Eu posso citar aqui o Vitão, o Alisson, o Iali, e aí a gente também teve o acesso do Eric Crispim, do Samuel, que uma minutagem menor. E alguns dos questionamentos que eu fiz foi a falta de um projeto para esses meninos, principalmente o Eric, que eu acho que é o que mais se destacou recentemente na base, mas foi utilizado em posição diferente pelo Leandro Senna também. Ele é um segundo volante, foi utilizado de lateral. Queria saber como é que você viu essa categoria de base do Joinville, se tem algum atleta que vai ser fixado como um profissional. Eu sei que o Eric já foi, né? Se o Samuel está fixado como profissional já para essa temporada 2026, se tem mais algum jogador também nesse sentido que você está visualizando colocar no profissional para a temporada. O Guti e o Juliano, né? Eu trabalhei o Guti, eu peguei ele na reta final da base do Figueirense. O Iali, eu trabalhei com ele na base do Santos também. Então, mas a receptividade com todos eles foi muito bacana, assim, foi muito legal. A gente teve conversa quase todos os dias no treino. Hoje o treino já deve estar finalizando, mas todos os dias eu estou lá no CT e é uma conversa muito, muito tranquila. Em relação à base, eu acho que tem que ter projeto. A gente tem que ter organização. Acho que é o primeiro ponto, né? Para tu conseguir ter a exposição dos teus atletas no profissional, eu acho que tu tem que ter uma organização condizente com o tamanho do clube, com a estrutura do clube, né, para depois tu pensar realmente em lançar esses meninos no profissional, né, porque o processo ele não é, o profissional ele é o fim. Não dá para tu fazer um processo somente quando ele chega no profissional. Então tu tem que antecipar isso. Isso foi uma das pautas da nossa reunião ontem, né, minha, do presidente, né, do vice-presidente, a questão da base. Eu acho que eles têm um torneio agora que começa amanhã, o Sub-18 e o Sub-16, que é quarta, quinta e sexta, né, com as finais sábado e domingo, se eu não me engano. Provavelmente, se não tiver no horário de treino, eu vou estar acompanhando praticamente todos os jogos, porque eu gosto dessa pasta da base, eu acho bastante interessante tu criar esses processos, tu criar essa organização e tu ter profissionais capacitados para tu poder gerar desempenho, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla também em todas as conversas que eu tenho com as pessoas. Eu acho que o clube tem que ter pessoas capacitadas para gerar processo, para gerar resultado. Não adianta a gente tentar ter resultado sem processo e sem pessoas, que tu não vai conseguir. Ou se tu tiver, vai ser momentâneo, não vai ser nada duradouro, né? Então, acho que a base é uma situação que a gente vai se debruçar um pouco mais para frente. A gente precisa finalizar essa questão do profissional, até porque a base, como eu falei, ele tem esses jogos agora, depois os meninos terminam as aulas, entram de férias, né? E aí eu acho que posterior à finalização dessa questão do profissional, é uma situação que a gente tem que sentar e analisar e pensar, mas é extremamente importante ter uma base sólida, ter uma base consolidada, ter bons profissionais trabalhando, né, gerar uma organização melhor, ter projetos individualizados, que eu acho que isso é fundamental para uma forma. E hoje em dia, vocês estão vendo, não existe nenhum clube no Brasil que se sustente sem uma categoria de base organizada, né? A gente vê o Palmeiras, né? O João Paulo é um amigo que eu tenho que está no Palmeiras há mais de 10 anos, e ele começou um processo logo depois de um outro cara que é muito renomado, que está no Corinthians, que é o Damiani. Ele mudou o processo um pouco do Palmeiras, teve uns 2, 3 anos de muitos problemas e depois começou a gerar resultado. Tu não vai conseguir gerar resultado imediato. Então, por isso que tem que ser uma situação muito bem pensada, muito bem canalizada, para tu poder captar melhor, formar melhor, para tu poder expor ele no profissional, porque depois que entra aqui com 16, 17 mil pessoas, aí tu tem que ter uma estrutura um pouco melhor para eles. Gil, Samuel Galindo, boliviano, né, já com pré-contrato assinado, ventilou-se um paraguaio também, né? Teremos mais gringos nesse elenco do Joinville para o Campeonato Catarinense?
Sabe que é um mercado que... Quando eles dão risada, eles confirmam. Não, pior que assim, é um mercado que eu acho extremamente interessante, né? É lógico, né, que se tu fores assim pensar nos atletas de 18, 17 a 24, 25 anos que estão nesses mercados, eles vão estar indo para a Europa, vão estar indo para outros centros, né? Agora mesmo o Arsenal contratou 2 equatorianos de 17, 18 anos, se eu não me engano, até mais jovem. Então, existe uma procura hoje muito grande no mercado sul-americano. E eu acho que a gente tem que estar atento. Né? A gente tem que estar atento. Eu conversei, né, isso com o Luciano, né, desde a minha chegada. É um mercado que a gente tem que estar atento, a gente tem que vasculhar, a gente tem que olhar, a gente tem que buscar informação. Às vezes é difícil buscar informação, porque, né, como eu citei anteriormente, a gente precisa ter atletas que se adaptem rápido, né, dentro de um contexto. Então a gente precisa conversar, precisa explicar, precisa fazer uma videochamada com o atleta e com a gente para poder explicar, mostrar ao clube como é que funciona, né? E a gente tem mapeado esse mercado, tem olhado o mercado, tem tentado ver o atleta que pode se encaixar com a característica que tem, né? O Samuel é um atleta que nós conversamos, ainda não está finalizado, né, porque ele joga até o dia 15, o contrato dele vai até o dia 31 na Bolívia. Tem todo um trâmite burocrático em relação a daqui a pouco poder vir para cá, Polícia Federal. É muita situação que, assim, o Samuel vem ou não vem? Não sei ainda, porque ainda tem essa parte burocrática toda para poder regulamentar e para poder organizar. E é uma operação que ela é complicada, né? Ela é complicada e ele é um atleta, né, que está tendo um momento muito importante na Bolívia. Né, mas a gente teve conversas com ele, sim, né, não tenho por que eu mentir. Tivemos conversa, conversamos, né, na videochamada com ele, eu, o Luciano, com os agentes dele, gastando nosso portunhol, mas a gente está olhando esse mercado, a gente tem olhado, olhamos bastante, e aí entra muito na questão das pequenas informações, né, a gente precisa buscar informações com pessoas que estão no dia a dia, né, eu tive uma experiência boa quando eu passei no Santos, que nós tínhamos lá 2 bolivianos, que é o Miguelito e o Enzo, né? Então eu consigo informações um pouco mais rápidas e mais fidedignas. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado, porque é aquela situação. A gente sabe que nem todas as contratações vão dar certo, mas ao mesmo tempo a gente precisa tentar minimizar o erro, e as informações elas são extremamente pertinentes. Felipe, queria que você entrasse com um pouco mais de detalhes nos 3 jogadores que já foram anunciados. Houve uma preocupação inicial por esses 3 jogadores já serem acima dos 30 anos. Teremos um campeonato muito difícil, muito curto, que quarta domingo, quarta sábado, enfim, que vai exigir muito do físico dos atletas. E o Ítalo já é um jogador com 37, vai fazer 38 anos, o Iago tem 32, o Totti 34, vai fazer 35. Queria que você entrasse um pouco mais em detalhes de como que estão neste momento esses jogadores. O que você enxergou neles para trazer para o Joinville e para encaixar com o trabalho do Leandro Senna? Como é que está o físico desses atletas também? Eles estão, assim, primeiro que se eles tivessem algum problema físico decorrente nos últimos clubes, dificilmente a gente traria-os para cá, né? E eles também, daqui a pouco, sendo sempre transparente como eles são conosco, não ia ter esse tipo de problema. Ontem até nós tivemos uma palestra muito bacana com o Alexandre, que é o coordenador de performance, e com o nosso preparador físico, Paulo, sobre essa questão de como a gente está enxergando e está vendo isso com todos os atletas, para a gente poder realmente ter a informação sempre fidedigna em relação aos treinos. Mas são atletas que hoje, se tu olhares aí principalmente o número de Totti na última temporada, é um cara que jogou bastante, né? E em relação à parte física está 100%, né? Eu acho que a questão da idade ela é muito relativa, né? Ela é muito relativa ao que vai entregar, ao que não vai entregar. Agora nós temos que ter um cuidado, sim, né? Até porque a gente sabe que quanto maior a performance do atleta, mais suscetível à lesão ele está. Então a gente precisa performar eles, precisa fazer com que eles realmente treinem a 100%,
para eles ficarem nesse limiar e a gente ter esse cuidado, né, como eu falei, da questão das pessoas. Hoje a gente tem profissionais extremamente competentes dentro do clube, né, fisioterapeutas, preparador físico, né, o Alexandre como coordenador ali da pasta, como gerente da pasta. Eu acho que a gente tem conseguido cuidar e tem conseguido fazer com que eles não percam treino, que eu acho que isso é fundamental. O jovem, ele não vai ter a capacidade, a experiência suficiente para entregar o que a gente vai precisar em 25 dias. Nós precisamos, nesses primeiros 25 dias, a gente precisa ter esses atletas com uma capacidade de suportar aquela, não é uma pressão, mas aquela ideia dos jogos importantes que nós vamos ter. E ao mesmo tempo, os atletas de meia idade, vamos dizer assim, entre 25 e 30 e poucos anos, que têm a capacidade deles e o nível deles, dificilmente a gente consegue atingir. Então a gente precisa, como eu falei anteriormente, ter muita informação, a gente tem buscado dados de GPS, dados clínicos, dados de fisiologia, dados de departamento médico de todos os atletas, no histórico de lesão, quanto tempo ficou parado por lesão no período anterior, ou se não jogou por opção técnica ou por algum problema contratual. Então a gente tem tentado ser muito minucioso nisso, né, para poder não errar nessa parte. Obviamente, como eu falei, nem todas as contratações vão ser 100% acertadas, ou os atletas daqui a pouco não vão render o que se espera. Mas a gente tem tentado ser bastante cirúrgico nisso, pensando nesse viés também. Você poderia complementar com as características desse jogador no esquema tático do que vocês estão visualizando com o Leandro Senna? E eu queria que você entrasse com mais detalhes no Iago Dias. O Iago Dias foi pouco titular na temporada 2025. Então, se teve alguma questão física, foi também por esse motivo a minha pergunta. Como é que está o Iago? O Iago ele teve um problema familiar, né? O Fábio Matias, hoje que é treinador da Portuguesa, não estava na Série D, mas é um amigo que eu tenho há muito tempo. Ele teve um problema familiar e, para tu teres ideia, ele ia para os jogos da Série D e ele batia e voltava para a cidade dele, fazia quase 1.000 quilômetros no final de semana para poder visitar o parente que estava com um problema bem difícil de lidar. Por isso que ele teve um desempenho que não foi tão bom, né? Mas ele é um atleta que na Ponte Preta ele foi bem, né? No Londrina ele foi bem e assim, é um atleta que eu acho que ele tem o que alguns extremos não têm, né? Que é a finalização, que é a poder controlar a bola do lado do campo, que é muito difícil hoje, tu pegar um atleta de Série D que tem um controle que não perca daqui a pouco uma bola tão fácil num lado de campo. Ele consegue jogar dos dois lados do campo, isso é fundamental também, é uma coisa que a gente tem visto, não trazer atleta que só faça uma função. É óbvio que o goleiro não vai, e o centroavante normalmente também não faz mais de uma função. O Ítalo é um atleta que tem uma finalização que a gente não precisa discutir, né? É um cara de dentro da área, por isso que nós precisamos de atletas do lado do campo que tenham a capacidade de entregar a bola para ele. E o Totti, pelo que eu comentei anteriormente, né? A gente já tem o Lucas, que é um atleta extremamente ofensivo, e a ideia de ter o Totti é ter um atleta com equilíbrio, né? Um equilíbrio um pouco maior. Por posição, o que está faltando no elenco do Joinville por vir ainda? Começando pelo goleiro, se está faltando zagueiro, se você está no mercado, quantos em cada posição que aí a gente ainda pode esperar? A gente tem buscado um goleiro, isso a gente já citou, dois atletas de meio de campo, 2 volantes, né? 2 volantes que nós precisamos achar no mercado, e um zagueiro. Essas são as peças um pouco mais difícil hoje de achar, né? Mais um meia, né? A gente tem a expectativa do Samuel, mas a gente ainda tem olhado outros atletas nessa função, e provavelmente mais um extremo também, né, para a gente tentar finalizar. Houve a saída do Da Silva nesse período também. O Joinville está buscando algum centroavante para competir com o Ítalo. E eu queria que você entrasse na característica desses volantes. A gente se acostumou em 2025 a ver volantes de muita força, mas pouca chegada na área. Acho que foi até um dos diagnósticos que a gente fez aqui como imprensa de que o Joinville carecia ofensivamente porque os volantes não apresentavam essa chegada, só finalizavam de fora da área. Se está previsto uma chegada de um volante um pouco mais construtor também, que chegue pisando na grande área, ou se o Joinville vai continuar nesse padrão que a gente já apresentou em 2025. A ideia é tentar pensar justamente nisso, no casamento das características dos atletas, né? A gente precisa de um volante que tenha um pouco mais de força, mas que tenha capacidade de jogo. Não dá para só pensar
na marcação propriamente dita, e buscar um segundo volante também. Essa é a ideia, de ter um segundo volante que tenha uma capacidade ofensiva um pouco maior. Essa função é uma função que hoje está muito escassa no mercado e está muito difícil, né? Então, esses são os atletas essas características que a gente tem tentado buscar, mas está bem difícil no mercado, porque quem tem não larga e fica mais complicado para poder achar. O da Silva, ele foi pro São Luís de Juí, né? Ele veio de lá para cá. A gente tem alguns atletas dentro do elenco que às vezes conseguem fazer essa função. Então, hoje, né, por exemplo, o Keké é um que já exerceu essa função, não é um 9 de área, mas é um cara que consegue jogar por dentro. A nossa ideia é tentar finalizar essa parte do meio para trás e tentar ainda continuar no mercado para buscar um atleta que tenha uma característica para poder estar junto com o Ítalo ali, né? A gente tem o Yuri, né, que é um menino que já era da base, que tem feito bons treinos, né, tem gostado da forma como ele tem treinado, mas a ideia é ter mais um atleta que consiga fazer essa função. Não necessariamente daqui a pouco um 9 fixo, mas que a gente tem essa mobilidade, né, de poder ter esses atletas que joguem mais de uma função também. FG, só pelo menos da minha parte, para encerrar o gancho da pergunta do Beto, o Gabriel Paris, tu disseste que renova, né? E aí eu só queria saber nessas posições aí, tu não falou de lateral esquerdo. Um nós já temos, que é o Natanael. O Paris ficaria mais ou menos para exercer essas duas funções, caso precisasse, tanto a volância, que é a dele, e a lateral esquerda, como ele já fez no último jogo? Isso, o Natanael, é bom até tu falar, o Natanael é um atleta que tem contrato com o Avaí até 31 de dezembro. A gente ainda também, é na mesma situação do Samuel, a gente ainda tem conversas, é um atleta que existe a possibilidade real dele estar conosco, mas ainda não está 100% definido, porque ele ainda tem esse contrato com o Avaí e ele ainda tem muita coisa para resolver com o Avaí, e isso pode ser um impeditivo mais para frente. E o Paris, sim. O Paris é um atleta que pode fazer essas duas funções, né? Então, por isso que a gente, né, caso não dê certo com o Natanael, a gente busca mais um lateral esquerdo apenas. Na sexta-feira, no sábado, acho que é mais garantido, no sábado vai ser lançada na loja do clube a primeira material com alusão aos 50 anos. Então é a camisa número 2 do Jack, que jogaremos na temporada ano que vem, vai ser lançada no sábado, terá venda na loja do clube. Então essa é uma informação importante. Talvez a gente faça um evento na sexta, mas se não houver um evento, sábado com certeza vai estar à venda na Jack Store. E ainda esse ano a gente vai, como começa muito cedo ali já o nosso calendário, ainda esse ano a gente vai movimentar a venda de ingressos para o jogo Jack Figueirense, que é dia 7 de janeiro. Então, possivelmente no final da semana que vem, a gente já vai fazer toda a estratégia de divulgação desse jogo, para que a gente traga o maior número de torcedores possíveis aqui na nossa estreia, e virando o ano também, fazer uma série de ações e campanhas voltadas aos 50 anos do clube, mobilizando para se associar ao Jack, enfim, todo o engajamento que tem que nascer muito cedo, porque dia 7 já tem jogo. Apresentação de elenco para a torcida, imprensa... Campanha de sócios. Sim, nasce com a campanha de sócios junto com o mote 50 anos, já está sendo desenvolvida, vai ser lançado para a gente aumentar o número de sócios. Tudo muito rápido, talvez seja lançado ainda esse ano, mas lógico, a gente não quer competir com as questões de Natal, né? Porque o pessoal está voltado e não quer saber um pouco dos assuntos, desliga ali naquela fase do ano, mas certamente dia 2 de janeiro o Joinville tem que ser tema, né? Por motivos óbvios, né? Janeiro a gente joga direto, aniversário do clube já em janeiro, então toda essa estratégia de sócios a gente quer. Então o nosso papel, pessoal, é criar, mais do que nunca, e vocês são fundamentais, uma estratégia, uma atmosfera propositiva. Porque se nós só olharmos problemas, a gente vai ser sucumbido, aí sim, e vai virar um grande problema o mês de janeiro para nós. Então que a gente crie essa atmosfera e que a gente consiga, ano que vem, fazer um ano que a gente veja avanços reais na instituição, e começar dentro de campo. Espero que a gente consiga montar realmente um time competitivo, o Felipe está aqui para isso. Espero que esses acertos dos atletas que estão a se acertar, tem atletas aqui que deram ok, mas ele não quis falar, tem um goleiro que deu um ok aqui para nós pela manhã agora aqui, mas ele não vai falar. Espera aí que eu vou soltar aqui, vai. Mas a gente tem que cuidar, porque fala aqui, não assinou, chama a atenção de um ou outro lá que tem uma prateleira maior que a nossa, e praticamente todos têm prateleira maior que a nossa, e o cara acaba não vindo para cá. Então, vontade dá de abastecer vocês, mas não dá para fazer toda hora.
Então, isso eu peço, eu agradeço a parceria do ano. Eu sei que a nossa relação esse ano aí foi intensa em todos os sentidos, né? De cobrança, nós tentamos fazer o melhor aqui, vocês cobrando os resultados do clube. No final a gente quer a mesma coisa, eu tenho ciência disso. E eu acho que nada substitui o diálogo. A gente está sempre aberto a conversar, a explicar tudo o que acontece aqui dentro. Porque se a gente não deixar claro e não conseguir transformar o JEC como ele precisa, o JEC vai sucumbir. E aí vocês não vão ter o que cobrir, nós não vamos mais estar aqui, porque não tem mais JEC, e a gente corre esse risco. Mas também o oposto é verdadeiro. Se a gente fizer cada um nossa parte, vendo os lados positivos das ações que estão sendo feitas no clube, que estão sendo feitas, a gente pode ter resultados positivos e o JEC sair do problema que ele se enfiou, e aí a gente discutir outros problemas, problemas de divisões maiores, prateleiras maiores, que sempre vão acontecer, mas pelo menos o Joinville se salvou. Um abraço a todos.